O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o 10º domingo do tempo comum. Tempo comum, nós os vestimos de verde, para lembrar as coisas ordinárias do dia a dia, para nos lembrarmos que o Senhor Jesus, que nós celebramos solenemente, grandiosamente, durante todo esse período da Páscoa e das grandes solenidades pascais, este mesmo Senhor Todo-Poderoso veio morar no meio de nós. Se fez homem, se fez mestre, se fez amigo, se fez próximo, e Ele caminha conosco. E a gente precisa aprender com Ele, agora no dia a dia, a segui-lo, a ser um discípulo dEle, a compreender o Senhor, a entender a sua linguagem, a entender a sua forma de pensar, a se identificar com Ele, se configurar com Ele e, acima de tudo, compreender os seus sentimentos. As cordas do seu coração têm que tocar de acordo com as cordas do meu coração. E é isso que é ser discípulo de Jesus. Vamos ver a liturgia de hoje, ela tem muitas coisas a nos dizer. A primeira leitura é do profeta Oséias. O profeta Oséias viveu no ano de 750 a.C., em um período em que Israel, o povo de Deus, passava por uma crise tremenda. Havia se separado, o país havia rachado ao meio, tinha ficado para a parte da Judéia, onde fica a cidade de Jerusalém, o reino do sul, chamado, onde Jerusalém era a capital, era o reino de Judá. Da região da Samaria para baixo, ao norte, onde fica também a região da Galileia, tinha ficado o reino de Israel. Então era o reino de Judá, acima ao sul, e o reino de Israel abaixo. A capital do centro religioso ficava na Samaria. O profeta Oséias viveu neste período em que o reino estava dividido. Já era um segundo reino. O reino era uma baderna, uma bagunça. A própria família real se matava, um matava o outro, o tio matava o sobrinho matava os primos, os irmãos se matavam entre si para poder subir ao trono. Eles galgavam o poder um atrás do outro, aí um sucedia o outro, aí usurpava o trono. Era uma bagunça tremenda. Além de tudo isso, além do poder que eles queriam, poder pelo poder, eles também traíam Deus e começavam a adorar outros deuses, trazendo para dentro do território de Israel os deuses dos cananeus. Um deus famoso
deste povo era chamado Baal, o culto a Baal, que era, na verdade, um demônio. Eles adoravam esse demônio como se fosse um deus. Vejam o que foi que o profeta Oséias então disse a esse povo nessa profecia que nós lemos hoje. Ele diz assim: é preciso saber segui-lo para reconhecer o Senhor. Certo como a aurora é a sua vinda, ele virá até nós como as primeiras chuvas, como as chuvas tardias que regam o solo. Como vou tratar-te, Efraim? Como vou tratar-te, Judá? O vosso amor é como nuvem pela manhã, como orvalho que cedo se desfaz. Eu os desbastei por meio de profetas, arrasei-os com as palavras de minha boca. Como luz expandem-se meus juízos, quero amor e não sacrifícios. É a mesma frase que Jesus vai dizer, que o profeta está dizendo gente, volta para o Senhor. Mas volta para o Senhor não como uma chuva que cai no chão depois seca, mas volta para o Senhor com um amor verdadeiro, com um amor eterno, com um amor real, um amor que nasce do mais profundo do seu coração, não uma frivolidade, uma coisa caduca que acaba rapidamente. Não é um amor passageiro, não é um amor de momento. É um amor eterno. Volta para o Senhor, porque se vocês não voltarem para o Senhor vai destruir vocês. O profeta aqui gritou, falou, advertiu, trouxe essa mensagem de esperança. E o povo o quê? Nem tchum para Deus. Logo depois que passa o reinado de Salamazar I, que era rei da Síria, depois sobe ao trono o rei da Babilônia, Nabucodonosor, passa em cima de Israel como um trator e destrói a nação de Israel. E destrói por quê? Porque o povo não se converteu e não voltou para Deus. Esta mensagem serve também para nós. Se nós não nos voltarmos para Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa vida, cuidado, viu? Tem um preço a ser pago. É a primeira leitura. A segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Aqui São Paulo está numa situação bastante difícil. Era por volta do ano 50 depois de Cristo. São Paulo está na cidade de Roma, capital do Império Romano. Na cidade de Roma se encontrava uma comunidade católica, cristã muito grande, formada de dois povos, basicamente, dois tipos de gente. Os judeus que saíram de Jerusalém, da Terra Santa, e foram para Roma, que já moravam lá. Os judeus sempre se espalharam por todos os cantos da terra. Em vários lugares do mundo que você for, você vai encontrar gente judia. Os judeus nascidos dali, do sangue judeu. Não é apenas um povo que é judeu de religião, mas é um povo de sangue mesmo, nascidos de Abraão. Encontrava-se então um povo judeu e o povo pagão, os chamados gentios. Os judeus diziam assim: olha, para você se tornar cristão, católico, primeiro você tem que passar pelo judaísmo. Primeiro você tem que circuncidar, todos os homens têm que ser circuncidados, todo mundo tem que fazer as leis de Israel, guardar o sábado, guardar todas as coisas. Aí depois é que vocês viram católico, assim como foi a nossa história, vai ter que ser a história de vocês. Os gentios falavam negativo, eu não quero passar pelo judaísmo, não quero ser circuncidado, coisa nenhuma, e aqui começa uma briga entre eles. Aí São Paulo escreve a eles dizendo assim: irmãos, por que foi que Abraão foi feito pai da fé? Ele foi feito pai de um povo porque ele tinha fé, ele acreditou em Deus, ele acreditou na promessa de Deus, mesmo ele já sendo velho, já com quase 100 anos de idade, já estava quase caduco, mesmo ele sendo assim, ele acreditou em Deus. Sara, já uma velha, não tinha como ter filhos, uma mulher estéril. Mas ele acreditou que Deus podia cumprir a palavra dele na vida dele. E por causa disso, Abraão se tornou o povo de uma grande nação, o pai de uma grande nação. Aí São Paulo diz: irmãos, vocês são tontos?
Vocês não estão entendendo as coisas? O que é que Deus está pedindo de vocês? Deus está pedindo de vocês a fé. A fé no Senhor Jesus, que morreu e ressuscitou por nós. Creia no Senhor Jesus, é isso que nós precisamos. Nós cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus, o nosso Senhor. Ele, Jesus, foi entregue por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado para a nossa justificação. Não precisa dessa bobagem de fazer circuncisão, de guardar sábado, de voltar a observar as leis judaicas. Para com isso, nós somos o novo povo, criados a partir da fé, e a nossa fé nasceu da cruz. Creia nisso. É esta a mensagem de São Paulo e esta mensagem para nós também. Irmãos, creia no Senhor Jesus, que morreu e ressuscitou por causa do seu pecado. Esta é a mensagem. E o Evangelho? O Evangelho é bastante bonito e é muito interessante a gente ver aqui quem é que está falando, né? É São Mateus que está escrevendo o seu Evangelho e descrevendo a sua própria história. Ele diz assim: Jesus viu um homem chamado Mateus. O homem chamado Mateus era ele. Viu um homem chamado Mateus, passou na coletoria de impostos e me disse: segue-me. O que Mateus está dizendo assim é: olha, quando eu era um pecador público, eu era vendido para o Império Romano. Eu era judeu, mas trabalhava para o Império. Um pecador público é aquele povo desprezível, rico, enriqueceu às custas de muitos roubos, roubava do Império Romano e roubava do seu próprio povo. Roubou, construiu casa, fez tudo o que quis, viagens, tudo de bom e do melhor, roubando. Eu era uma vergonha. Os judeus, quando passavam por mim, cuspiam na minha cara. Para trazer o imposto, eles vinham e jogavam as moedas em cima de mim com desprezo. Um cobrador de impostos não entra numa sinagoga jamais. Um cobrador de impostos, se for visto rezando nas praças, como os judeus faziam, ele apanhava até cair os cabelos da cabeça. Porque o povo batia, cuspia, humilhava. Um pecador público, um publicano, significa um pecador de profissão. A vida dele é isso. Ele peca, ponto e acabou. E não está nem aí para todo mundo. E é por isso que todo mundo o despreza. E o que São Mateus está dizendo é: quando eu vivia nesta situação, o Senhor foi até onde eu estava, sentado, cobrando os impostos. Ele não perguntou assim: Mateus, como é que está a sua vida aí? O que você acha? Você acha que dá para você deixar tudo que você está fazendo e vir atrás de mim? Será que dá? São Mateus diz: não. Ele passou e me disse simplesmente: segue-me. Deixei tudo e segui o Senhor. E depois que eu segui o Senhor, eu fui perceber quem era Ele, quem era Jesus. Jesus, Ele era o bom pastor, o homem bom. Ele se sentou na minha mesa. Se sentar à mesa significa se fazer próximo, se fazer irmão, se fazer um comigo. Ele se fez como se fosse da minha família. E eu nem era santo, eu era um pecador. E ao meu lado estavam sentados pecadores, publicanos, gente de tudo que é tipo, gente má, gente de todas as espécies. Ele sentou perto de mim, e é claro que para sentar do meu lado, ele teve que pagar um preço. Os que se achavam santos, justos, foram até a minha casa e disseram: está vendo esse tal Jesus aí, sentado com os pecadores? Esse homem não é profeta coisa nenhuma, esse homem é um tonto, está falando um monte de bobagem, não sabe de nada. Aí São Mateus recorda: vejam o que foi que disse o Senhor. Quem precisa de médicos são os doentes. Lembra daquela parábola que São Lucas escreveu do Pai misericordioso?
Pai misericordioso, quando o filho viu o filho voltando para casa, ele disse: meu filho estava morto e voltou à vida, vamos dar a ele uma festa. O pai veio, correu até o filho, abraçou, encheu de beijos, deu um anel, deu uma sandália, deu roupa nova. O pai nem perguntou por onde ele foi, a mesma coisa que fez com Mateus. Meus caros irmãos, e a mesma coisa que o Senhor quer fazer conosco. Nos visitar, mesmo quando nós nem sabemos que Deus existe, Ele olha para nós, mesmo quando nós nem existíamos, nós não estávamos nem nos planos da vida, Deus já sabia que um dia nós existiríamos, e Ele viria até nós, Ele estaria conosco, Ele saberia como nós somos, as nossas misérias, as nossas fraquezas, a nossa incapacidade, a nossa tendência para o mal. Deus sabia de tudo, mas Ele não está nem aí. Ele não está nem aí porque Ele nos ama. E o que foi que Ele fez com Mateus? Ele foi lá e curou Mateus. Deu a Mateus a dignidade. Agora você é meu apóstolo. Venha comigo, Mateus. A você será dado as chaves do reino dos céus, assim como foi dado aos apóstolos, a Pedro. A quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. A quem vocês liberarem das coisas deste mundo serão livres para a eternidade. E a mesma coisa que o Senhor quer fazer conosco. Ele sabe que nós somos doentes. Ele sabe que nós somos pecadores. Ele sabe que nós precisamos dele. E é por isso que nós devemos nos jogar docemente, humildemente nas mãos do Senhor, porque Ele vai curar as nossas feridas, Ele vai curar a nossa infidelidade, Ele vai curar a nossa miséria, Ele vai nos fazer discípulos, porque foi para isso que Ele veio. É claro que um dia, quando a gente descobrir de fato esse amor que constrange, que muda tudo, que resolve as coisas dentro de nós, é claro que quando a gente compreender o tamanho do amor que Ele tem por nós, a gente vai parar de ser pecador, porque a gente vai olhar para Ele e vai dizer assim: este Deus que me ama tanto, não merece ser traído por mim, todos os dias como eu faço agora. Não será uma obrigatoriedade, uma lei que Ele se impôs sobre mim, dizendo: você tem que me amar, você tem que me respeitar, você tem que ser meu discípulo. Ele não vai impor esta lei. Mas o seu coração, quando for curado, vai compreender que é nele que nós encontramos o remédio para todas as nossas misérias, na misericórdia do coração dele.